Boa noite. Para mim é um privilégio poder estar aqui, a convite do pastor Isaías, e poder falar um pouco com você. Deixa eu dizer algo para você, já explicar. Para aqueles que já conhecem o Judas, a gente segurou a mão, porque a gente entende que estamos em igreja. E a banda, ela não está aqui para apresentar, fazer uma apresentação ou um show. Nós estamos aqui para servir. E a gente entende que aquele que não serve, não serve. Esse é o nosso papel. O Michel falou hoje à tarde sobre isso, que a mesma disposição que a gente vem para impor um instrumento, sentar na bateria, na guitarra e no baixo, a gente tem que ter para lavar o banheiro. Porque não somos diferentes. A estrela que brilha aqui é uma só. E é dele, e é por ele, e é para ele todas as coisas. E aí, eu queria que você refletisse, por que você veio aqui hoje à noite? O que te trouxe aqui? Para ver uma banda de rock? Ah, porque você é da igreja. E aí, festival de inverno. Tem uma programação diferente. Foi para isso que você veio? Deixa eu dizer algo para você. Você está aqui porque Ele te trouxe. Você está aqui porque não existe coincidência, existe escolha. A palavra diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, você é escolhido por Ele. E aí, aquilo que eu creio que Deus pode, quer e vai falar para você. É difícil, mas a gente advoga as nossas próprias causas. E quando é algo que não é muito agradável, aquele irmão precisava estar aqui. Pois é, você está aqui hoje porque Deus quer falar com você, e quer tratar com você. Falamos hoje à tarde também, que nós não concordamos com o mercado gospel, porque todo o mercado fala o que as pessoas querem ouvir. Então aí a gente conquista o mercado, e eu não acredito nisso. Eu acredito num Jesus que fala aquilo que precisa ser dito, por amor. E eu queria, antes de começar essa explanação da palavra, orar com você, e entregar tudo aquilo que a gente vai fazer aqui, para que possamos ter resistência zero àquilo que Deus pode, quer e vai fazer nessa noite. Paizinho, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, e tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós te agradecemos. Te agradecemos também por aquilo que não enxergamos, mas os livramentos que o Senhor tem nos dado todo dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor pode, quer e vai fazer em nós e através de nós. Queremos ter, como eu falei aqui, resistência zero ao teu Santo Espírito, Senhor. Quero me colocar debaixo da tua graça e amor, para que o Senhor possa me usar nessa noite, para tratar com os nossos corações, para que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia se derrame sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dizer algo para você também, eu não queria te escandalizar. Você está vendo, de certa forma, um velho. Eu vou fazer 58, na verdade eu fiz 58 anos em abril agora, com a calça rasgada, com o braço todo rabiscado, com as orelhas furadas. E eu queria dizer algo para você. Toda tribo fala uma linguagem, e nós somos enviados a uma tribo que se veste assim e caminha assim. E temos um chamado: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí eu entendi que esse é o chamado para mim e para esses meninos aqui. No final eu vou deixar eu vou deixar o Michel cantar como normalmente ele canta. Eu acho que você vai se assustar, mas é a tribo que a gente foi colocado para falar de Jesus, e a gente tem ido e alcançado vidas. Mas usando esse termo também, eu queria te perguntar uma coisa:
Existe alguma coisa mais chata do que você convidar alguém, ou você falar com alguém, ou você marcar com alguém, e cada dia que você faz, conversa, marca, essa pessoa dá uma desculpa? É terrível, né? É difícil. Difícil trabalhar com pessoas que vivem dando desculpas. E foi assim com um grande herói da Bíblia. E talvez tenha sido assim na tua vida, e Ele quer tratar com você. E como Pai amoroso, Ele está te chamando para perto, dizendo: ei filho, vamos parar com as desculpas, vamos conversar. Aí você e o Valtão, vamos trocar uma ideia, maluco, vamos resolver esse assunto. Para de querer fugir da raia. Quer moleza? Senta no pudim. Existe uma condição muito clara, objetiva, a ser falada ao seu coração nessa noite. E eu tenho alguns textos. Eu queria que você tivesse paciência. Eu não sei se alguém consegue colocar esses textos aqui no telão, mas eu vou falando e você vai me ajudando. São textos pequenos, mas muito claros. A gente vai falar sobre Moisés. Olha, Moisés, aquele que abriu o mar. Aliás, Fernandinho lançou uma música, aliás, um grande e bom rock and roll, falando sobre Moisés. E aí eu queria te dizer isso. O primeiro texto está no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo 3:11. Êxodo 3:11. A gente consegue colocar aqui? Êxodo 3:11. Diz assim o texto. Está chegando aí, está chegando. E esse é um texto onde Moisés dá uma desculpa, colocando a sua insuficiência, como se Deus não soubesse, como se Ele, Deus, não foi o mesmo Deus que criou a Moisés, e deu a ele todo aquele privilégio de viver a vida até então. Moisés viveu 120 anos, 40 anos no palácio, 40 anos exilado, e 40 anos no deserto. 120 anos divididos em 3 partes muito distintas. E aí diz o texto, e Deus falou: olha, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, eu tenho uma missão para você. E olha o que ele responde. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Percebe que ele aqui começa a justificar a sua insignificância? Talvez você faça isso no teu dia a dia, quando você se esquece de que foi Deus quem implantou você na família onde você está inserido, aonde os teus pais precisam ver um verdadeiro cristão, que fala, que vive, aliás, muito mais profundo, que pensa diferente, tem uma mente transformada. E aí, através de quem você é, a tua família é salva, é liberta. Na faculdade onde você estuda, da mesma forma, no lugar onde você trabalha, e aí você diz: mas eu sou tão falho, eu sou tão fraco, quem sou eu? Aí Deus já tem falado com você há algum tempo, e Ele está trazendo à memória essa noite novamente. Ei, eu te chamei, não foi para você descer nesse planetinha azul para passear. Você não está aqui a passeio, você tem uma missão, e a missão é a glória do Pai, é mostrar quem Ele é. Vou te ajudar, é procurar ser menos de você e mais dele. É literalmente como Jesus falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Bora, velho! Como diz o samba, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O que você está esperando? Para de olhar para você. Comece a olhar para aquele que te chamou. Você vai ficar surpreso. O que ele pode, quer, já tem feito e vai fazer através de você. Mas eu quero ir mais à frente. Êxodo 4:1. Mais uma vez, Deus enquadra. Deus chama Moisés de lado e fala de novo com ele. Ei, Moisés, tem uma missão, bora lá? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Mais uma vez, Moisés coloca em xeque a sua credibilidade. E se eles não acreditarem? Isso passou pela tua cabeça em algum momento? Em momentos cruciais, ou você se revela, ou você corre. E aí, o que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com você é: não adianta fugir mais. Para de acreditar na tua credibilidade, porque não é a tua, é a dele. O cristão, pelo menos não deveria ser dono do seu próprio nariz. Aí você pode me chamar do que você quiser, ou pastor, ou valtão, velho, maluco. Como assim? Se você foi comprado por um alto preço, você tem um dono. E literalmente você precisa entender: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aonde está o seu juízo? Para de olhar as tuas limitações físicas, emocionais, sentimentais, financeiras. Para de olhar isso. E se dispõe a fazer aquilo que Deus pode e quer e vai fazer através da tua vida. Mas eu vou mais para frente. No mesmo capítulo, olha que louco, no mesmo capítulo, 4:10, 9 versículos adiante, a mesma história. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Ei, Moisés, botou a culpa agora na eloquência. E eu falar? A gente foi fazer um workshop aqui hoje à tarde. Aí tinha um moço sentado aqui. E aí a gente tinha que se apresentar. Eu dei a volta e dei o microfone na mão dele. Ele me chamou do lado e fez: eu não sei mexer com isso não. Aí eu, com todo amor e carinho, abracei ele e falei no ouvido dele bem baixinho: se vira, negão. Falou, cara. Foi usado. Será que isso não acontece com você? Será que você não tem olhado para as tuas limitações e esquecido de quem Ele é? De que Ele é o Senhor de toda essa história? Quando você sair daqui, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Amanhã, quando amanhecer, aquela estrela maior
foi feita por Ele. Isso mostra para você que você não pode ficar preso às tuas limitações. Mais uma vez eu te digo, para de dar desculpa. E aí o pastor Isaías precisa de alguém para trabalhar aqui na igreja, para fazer uma coisa ou outra e tal. Ah, pastor, mas eu não sei. Eu tenho dificuldade. Mas ei, deixa eu falar algo para você. As desculpas não convencem a Deus. E quando você fica chateado quando alguém vem com você com minha mãe dizia, desculpa esfarrapada, como é que você acha que Ele, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, se sente quando você vem com esse tipo de discurso? Vou mais para frente. Agora mais 3 versículos abaixo, uma conversa, Êxodo 4:13. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Tá difícil, né? Se fosse você, eu ia falar: ah, Moisés, é o seguinte, velho, você não quer, vou chamar outro, vou largar você aí. Mas a Bíblia é tão maravilhosa quando descreve o amor, e Ele não abre mão de você e não te larga para trás. Não é pela sua idade, não é só pela sua pequenez, não é pela sua indisposição, que é isso que Moisés colocou ali. Ó Deus, manda outro, só faltou dizer, eu não quero. E vou só te trazer à memória algumas coisas. Existe um outro homem na Bíblia, chamado Jonas. Você já ouviu falar? Para onde ele tinha que ir mesmo? Nínive, é isso. Mas ele resolveu ir para Tarsis. Entendi. A história é muito clara. Eu aprendi a duras penas. Eu espero que você não aprenda assim. Tu vai para Nínive, obedecendo ou vomitado pelo peixe. Oi, tudo bem? Você está aí? É com você que eu estou tratando. Ô pastor, ô Valtão, velho, tá louco, mano. Como é que você fala assim comigo? Eu não sei se você reparou, mas eu não te conheço. E aquele que está falando é quem te conhece. Não existe justificativa. Quando ele diz vai, vai. Vai de um jeito, vai de outro. Mediante as circunstâncias da vida, eu aprendi. É melhor ir quando Ele envia, sabe? Não ser resistente, ser maleável, moldável. Porque se você endurecer, não existe outra forma de fazer a não ser quebrado. E quando quebra, dói. Mas é necessário. Vamos mais para frente. E as coisas vão acontecendo. Não é que as coisas deixaram de acontecer. Deus, cada vez que colocou para Moisés, veio e endossou a palavra. E as coisas iam acontecendo. E a impressão que eu tenho é que Moisés não conseguia enxergar. Êxodo 5, 22. Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste o teu povo? Afinal, por que me enviaste?
Sabe o que é duro nisso? É você se ver nessa história. Eu não sei você, mas eu me vejo nessa história muitas vezes. Se você assistiu um filme brasileiro, um dos poucos filmes que vale a pena assistir, brasileiros, chamado Tropa de Elite, você vai saber que missão dada é missão cumprida. O próprio Jesus chega diante do Pai e diz: Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Porém, aleluia, seja feita a tua vontade. Essa história de vontade é louco, né? Ah, mas eu não tenho vontade. Preciso te dizer de maneira muito clara e objetiva. Ninguém perguntou a tua vontade. Mas a minha opinião, pois é, não. Deus só te colocou para cumprir aquilo que Ele te deu a fazer. Ser sal da terra e luz do mundo. Referência aonde você andar. Alguém aonde as pessoas possam ver Jesus em você. Porque o filho se parece com o pai. Eu já estou acabando. 5:22. A dificuldade que Moisés tem em ver a realização de Deus a cada passo que as coisas vão acontecendo. O último texto, Êxodo 6:12. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais eu que tenho dificuldade em falar. Como se Deus fosse surdo. Ele já tinha dado essa desculpa. Acabou até o vocabulário de Moisés. As desculpas dele acabaram. Ele não consegue ver o resultado daquilo que Deus está fazendo. Será que isso não acontece com você? Será que hoje, 22 de julho, não é o dia que Ele marcou contigo para parar com a desculpa, para mudar a história, para virar a chave e se posicionar de uma maneira digna, santa e agradável a Deus, sem desculpa? Moisés não entendeu que ele era simplesmente um instrumento na mão do Pai. Você tem essa consciência? E quem dita a música a ser tocada nunca é o instrumento, mas o músico. Imagina quando a gente começou a tocar aqui, se a guitarra do Michel dizer: ei, ontem você quebrou tudo, gritou pra caramba, desceu a mão e agora você vai segurar por quê? Não, a guitarra é só um instrumento. Não cabe a ela dar a sua opinião ou o seu posicionamento. Simplesmente ela está ali para ser usada. A mesma coisa você. Quais são as desculpas que você tem dado a Deus? Diante daquilo que Ele tem te dado para viver e fazer. Deixa eu dizer algo para você. Eu morei em Londrina, cidade que eu amo, de 2011 a 2018, e tentei construir um estúdio e uma escola de bateria.
o IBWL, Instituto de Batera Walter Lopes. E no começo era tão difícil, sabe? Mas eu agradeço a Deus que Ele me deu graça, força, e eu consegui montar esse instituto. E nesses anos, a gente conseguiu consolidar. 2018 foi o melhor ano da minha vida. E eu estava com todos os horários tomados na minha escola. Eu tenho um projeto pela Lei Rouanet. Talvez o que tenha chegado de informação para você da Lei Rouanet é que só existe ladrão. Deixa eu dizer algo para você, não é verdade. A gente tem trabalhado com crianças e jovens em situação de risco e tem dado frutos. E nesse ano de 2018, eu já tinha captado o projeto todo e as coisas estavam de vento em popa. E eu sofri um acidente voltando, deixando um menino, um homem, numa casa de recuperação perto de São José do Rio Preto, estava voltando para Londrina. E o trânsito parou porque estava fechado, recapeando o asfalto, e tinha um carro como o daqui lá na parede, um Celta parado, cheio de pessoas, tinha 5 pessoas no carro, eu vi de longe, e eu estava encostando o carro. Paulo César Baruch tinha acabado de lançar a música Ousado Amor. Minha esposa, o Isaías conhece bem, canta, e estava tirando a música, e ela cantando, e o celular no carro tocando, e eu estou chegando vendo o carro. Quando eu olhei pelo espelho retrovisor, eu vi um caminhão, e a última coisa que me passou pela cabeça era: nossa, tá rápido, né? Será que ele vai parar? Ele não parou. Esse caminhão vinha a 130 por hora, o motorista estava dormindo, bateu na traseira do nosso carro. Pela misericórdia de Deus, eu consegui desviar, e o carro saiu, e além de bater, se eu tivesse batido no carro da frente, eu tinha matado aquelas pessoas, mas eu consegui tirar, e o carro saiu capotando. Eu ganhei uma tatuagem aqui na testa, minha esposa também, muitas escoriações. Eu fiquei 20 dias com muita dor de cabeça, um momento muito difícil. Mas quando tudo começou a voltar ao normal, a Angélica, minha esposa, eu chamo ela de Gé, eu disse: Gé, vamos lá ver o carro? E ele estava numa oficina mecânica, onde o seguro deixou. E quando a gente olhou o carro, tinham 2 pessoas olhando o carro, dizendo: ei, olha o que tem de sangue dentro desse carro. E não sabia que aquele sangue era meu. Com certeza ninguém sobreviveu aí. Aleluia. E estava eu e a Angélica, olhando e vendo o livramento do Pai. Só que esses 58 anos de vida me dá um start, sabe? Que Deus não dá ponto sem nó. E eu olhei para a Angélica e disse: olha, Deus tem algo para a gente, porque o que poderia impedir a gente de ir para o céu? Ele tem algo para a gente. Quero orar, quero me colocar diante dele, quero entender o que ele tem. Esse ano está tudo muito bem, tudo muito jóia, mas eu quero entender a profundidade daquilo que Deus quer para mim. Eu passei momentos em Londrina de dificuldade extrema, aonde eu tive que sair de Uber, aonde eu tive que montar um estúdio dentro de um prédio, e todo dia de manhã
pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, montar esse estúdio às 7 horas da manhã e desmontar às 11 horas da noite. Uma vida difícil. E naquele momento não veio proposta nenhuma. Mas no ano onde estava tudo muito bem, tudo muito acertado, o acidente ocorreu no dia 18 de julho. Alguns dias atrás, de 2018. Quando foi em outubro, eu tive uma aula vaga e a minha esposa disse: amor, leva a gente, ela e a filha, no shopping. Aí eu deixei elas no shopping e parei para fazer um lanche. E quando eu estava fazendo um lanche, veio um menino falar comigo. E ele sentou e falou: posso falar com você? E aí a minha cabeça, falei: deve ser algum daqueles que toda semana acontecia 2, 3 vezes por semana, fãs do G3 que me reconhecem na rua e dizem: você não é o Valtão do G3 e tal? Só que o papo dele foi diferente. Ele disse: eu tenho um recado para você. Recado? Eu não vou dar spoiler nenhum, né? Se o recado vem de Deus, Ele me conhece. Pode falar. Recado de quem? Um recado de Deus. Pode contar. Estou te ouvindo. Ele disse: existe um tempo na tua vida que Deus começou um tratamento, aonde o ponteiro de relógio dos minutos demora mais do que hora para passar. E aí o Espírito testificou comigo de algo que começou a ser tratado no meu coração no dia 14 de maio de 2001, na minha saída da banda do G3. E aquele menino me disse assim: esse tempo de tratamento acaba hoje, e Deus quer fazer algo novo na tua vida. Aí até o esquema de tratamento eu entendi, algo novo casa com a história do acidente, mas eu não falei nada. Ele disse: tá bom. Ele disse: posso te falar mais uma coisa? Eu disse: diga. Você não deve ficar em Londrina. O ano que vem você vai ser enviado. Eu olhei para ele: enviado? Tá. Não falei nada, mas eu amo Londrina. Meu filho mais novo foi para Londrina, casou em Londrina, me deu meu primeiro neto. A gente cuidava e criava o Pepeco, que é o Claudinho. Como é que eu saio de Londrina, velho? Esse cara é louco. Ouvi, ele falou: velho, o recado está dado, Deus te abençoe. Foi embora. 2 semanas depois, a gente lançou essa música que nós cantamos aqui. E foi feita uma arte de desenho nessa música. Está consumado. E quem fez essa arte é um jovem, e ele fez de coração e ficou maravilhoso. Quem viu esse clipe do Judas sabe. E ele me diz o seguinte: Walter, o meu pai é pastor aqui em Fernandópolis. Você não quer trazer a banda, como o pastor Isaías me convidou agora, para passar um final de semana com a gente? E aí, no sábado à noite a gente faz um show, domingo de manhã a gente reúne a de liderança da igreja. Eu queria que aquilo que a gente fez hoje à tarde aqui, falou sobre música, sobre vida, sobre relacionamento com Deus. E à noite você prega no culto. Pode ser? Eu disse: tá bom, vamos lá. Só para você se localizar na data, em julho sofri um acidente. Final de outubro, o moço me parou
quando eu estava tomando lanche, me deu o recado. E esse evento aconteceu em novembro, segunda semana de novembro, praticamente 15 dias depois do primeiro encontro, do segundo encontro com esse rapaz. E fomos lá e tal, e eu conheci um pastor chamado Flávio Morilha, Flavinho, para os mais chegados. E nós conversamos, olha lá, esse é o desenho de Está Consumado. E nós conversamos e foi muito bom, e fizemos o evangelismo como fizemos aqui hoje, lá um pouquinho mais pesado. E aí ele nos levou para o hotel para dormir. E no dia seguinte poder começar logo pela manhã. Quando chegou no hotel, deixou os meninos no quarto e disse: Valtão, sei que a gente está se conhecendo agora, será que eu posso falar com você? Estava ele e a esposa, a pastora Christian. Será que a gente pode ter um tempo para conversar? Minha esposa não foi nesse evento porque era a época do Enem, nosso filho estava fazendo a prova. Ela só me pediu uma coisa: não volta de noite, volta de dia. Então não volta no domingo à noite, volta na segunda de manhã. Tá bom. E eu falei: tá bom, pastor, vou deixar só os meninos no quarto lá e já volto. Aí eles falaram: e aí? Eu falei: não, o pastor quer conversar comigo lá e tal. Eles, para variar, estavam morrendo de sono, foram dormir. E eu fui sentar com o pastor para conversar. Eu tinha conhecido ele naquele dia. E ele me disse: sabe, Valtão, eu precisava dizer algo para você. Eu falei: pode falar, pastor. Você tem um chamado pastoral, não é? Eu olhei para ele e ri. E disse: ah, pastor, eu ouço isso desde a minha juventude, para não falar da minha infância. Mas podia ter acontecido com 20, com 30, com 40. Passei dos 50, já foi. Ele olhou para mim bem sério e disse: não foi não. E aí quando ele começou a falar, eu falei: esse cara quer abrir alguma igreja lá em Londrina e quer me pegar, eu não vou. Aí quando ele começou a falar, ele falou: cara, você tem um chamado e Deus tem colocado isso na tua vida. Eu falei: pastor, deixa eu falar algo para você. Se você quer abrir alguma igreja lá, eu não quero, não vou, não é a minha. Ele sorriu e disse: Valtão, você não está entendendo, velho. O que eu estou dizendo vem da parte do Pai. É Ele que está dizendo isso para você. Aí eu disse: sabe o que é, pastor? Eu tenho dificuldade em crer. E ele disse: independente da tua dificuldade, o que Deus tem para fazer, Ele vai cumprir. E aí eu novamente falei para ele: sabe o que é, pastor? Tem uma dificuldade maior ainda. Ele falou: qual é? Para mim, pastor, é diferente, velho. Não é isso que acontece hoje aqui. Pastor não é para ser servido, pastor serve. Pastor não cheira bem, pastor cheira mal. Pastor cheira suor, cheira sangue. Pastor caminha com as pessoas. Pastor gasta a sua vida. E aí quando eu estava falando com ele, ele começou a rir. Eu fiquei invocado e disse: você está rindo do quê? Ele disse: você está vendo o que você está falando? Eu falei: não estou vendo nada. Ele falou: velho, o chamado pastoral já está aí dentro. Deus já colocou isso aí. E eu vim mais uma vez com mais uma desculpa. Eu disse: ah, pastor, tem outro problema. E ele com a maior paciência falou: tá bom, Valtão, qual é o problema? Cadê as ovelhas? Porque não dá para ter pastor sem ovelha, não dá para ser pastor sem ovelha. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu fiz parte de uma grande gravadora, e ela vinha com a proposta de ungir pastor, porque vendia mais disco, sabe? E eu não concordei. E aí eu entrei e falei: velho, pastor é alguém que tem ovelhas aqui. Ele olhou e falou: Valtão, deixa eu falar algo para você. Quando Deus te chama, é Ele quem escolhe te dar as ovelhas para você cuidar.
Tá bom, pastor, onde você quer chegar? Ele falou, eu queria te fazer um pedido. Pode falar. Deus vai fazer isso na tua vida, velho. Posso te fazer um pedido? Pode falar. Me permite derramar o óleo na tua cabeça quando o tempo acontecer? Eu olhei, lembro que eu olhei para ele assim, sorri e disse, cara, você acredita mesmo nisso? Ele mais uma vez olhou sério para mim, acredito, e vou te falar mais, é muito antes do que você imagina. Falei, tá aí, gostei. Se um dia acontecer, eu vou te ligar e você vai me ungir. Já tinha feito curso, a teologia, mas de ser teólogo até o chamado pastoral existe um abismo enorme, né? Até porque eu não acredito em pastor profissional, eu acredito no chamado. Mas eu falei para ele, cara, gostei, você vai ser o cara que vai me ungir, se é que um dia isso vai acontecer. E ele repetiu de novo, Valtão, é muito antes do que você imagina. Eu falei, tá bom. Era quase 4 horas da manhã, e eu fui deitar. No dia seguinte tocamos pela manhã, almoçamos, tocamos à noite. Aí, como vai acontecer amanhã de maneira diferente, né? Nessa noite o Michel pegou o ônibus à noite e foi embora. O Wallace ficou comigo, porque morava comigo em Londrina. Nós íamos dormir para o dia seguinte ir embora. No dia seguinte, despedimos, agradecemos, subimos do carro e a caminho de Londrina. Liguei para minha esposa e disse, amor, estamos saindo daqui, está tudo bem. Já estamos aí. Manda a localização. Tá bom. Na hora que eu estou saindo, peguei a rodovia, deu perto de 1h30 de estrada, toco o meu telefone, é um irmão lá de Orleans, sul de Santa Catarina, uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, uma igreja batista, primeira igreja batista do sul do país, uma igreja com 130 anos de existência, no mesmo lugar, um pouco mais de 80 anos. Mais tradicional que embalagem de maisena. E aí esse cara me ligou. Ô Valtão e tal, como eu já tinha ministrado lá, uma vez, numa conferência missionária, e depois fui no carnaval, e ele me ligou, e eu falei, cara, ele vai ligar para falar sobre o carnaval, já estamos em novembro, quase dezembro. Ó, irmão, deixa eu falar, se você está ligando por causa do carnaval, não dá, a banda já tem compromisso, já tem contrato assinado, nós já temos um evento, eu não posso desmarcar. E o rapaz falou, não é isso não, Valtão, eu tenho um projeto, eu queria falar para você. Projeto? Deixa eu dar um segredinho para vocês. Aquele moço ali que não gosta muito de falar, ele é meio geladão assim, sabe? Ele custa acreditar em algumas coisas e fica só na dele, não fala muita coisa, né? E ele estava do meu lado no carro, eu falando no viva voz. Se eu estiver mentindo, você pode falar, velho. E o cara me disse, Valtão, conhece o pastor fulano que estava aqui na igreja, tal, pastoreou 20 anos, sim, conheço. Então, cara, entregou a igreja, entregou o pastoreio, foi embora, tal. E aí? Cara, a gente tem orado aqui com toda a liderança, e Deus tem colocado no coração da liderança o nome de uma pessoa, para ser o pastor aqui na igreja. Daí? O que eu posso te ajudar, velho? Eu estava esperando qualquer outra coisa. E ele disse, Valtão, a pessoa que a gente
e entende que Deus está tocando para ser o pastor da nossa igreja, o ano que vem, é você. E eu fiquei bravo, falei, eu? Você está maluco, velho? Você está louco? Eu não sou pastor. É uma igreja tradicional, batista. Ei, você já olhou para mim? Minha maneira de falar é, cara, não, você está doido. Valtão, nós temos orado aqui, Deus tem falado conosco aqui. Irmão, mas como assim? E aí na minha cabeça começou a voltar tudo aquilo. Quando eu olhei do lado, o Wallace chorando. Falei, o que você está chorando, velho? Você não está vendo? Eu não estou vendo nada. Eu junto as coisas, o que está acontecendo, eu não quero juntar nada, velho. E aí falei para o cara, ó, velho, é o seguinte, não consigo decidir nada agora, estou confuso, preciso ir para casa, preciso orar. Aí ele falou, eu posso crer que você vai orar, e a direção que Deus der, você vai cumprir? Disse, eu vou orar e vou buscar a vontade do Pai. Se for a vontade dele, eu cumpro. Ele falou, tá bom, é só isso que eu queria ouvir. Falei, mas eu não tenho, eu não acredito, tá? Quero deixar claro para você. Tá bom. Esse irmão desligou e ele estava com a diretoria toda e falou para os caras, ele concordou. Eu não concordei nada. Vim para casa com um ponto de interrogação maior que o Brunão. Deus, que coisa louca é essa, Senhor? Que história é essa, Jesus? Sentei com a minha esposa para conversar, e ela falou, amor, mas o que a gente vai fazer com a escola? E o projeto? E o neto? E o que nós vamos fazer? E eu disse, olha, deixa eu dizer algo para você, eu não sou dono do meu nariz. Se essa é a vontade do Pai, eu vou cumprir, mas Ele vai ter que falar comigo diretamente, de forma muito clara, mas muito clara mesmo, quase que apontando o dedo para o céu, está ouvindo, Senhor? E aí, conversando com ela, eu disse, eu queria fazer uma prova com Deus. Ela disse, que prova? Eu falei, eu tenho vontade de conversar com os meninos. Dudu e Débora são os nossos filhos. Dudu nesse momento tinha 15 anos, e a Débora tinha 13, um adolescente, o outro quase. E eu falei para a Angélica, disse, amor, amanhã eu vou levar os meninos na escola, e quando a gente for buscar da escola, e vou perguntar, ó, eu estou querendo mudar de cidade para um lugar longe, onde não tem shopping, não tem McDonald's, eu quero saber quem é que vai comigo, e um deles tem que levantar a mão e dizer, eu vou, sem dúvida, sem dizer, mas a escola, os amigos, as coisas, a cidade. A Angélica olhou para mim e falou, ei, você está pedindo muito, né? Mas Deus não quer fazer? Ele não fez o machado boiar? Ele vai ter que falar de maneira muito clara. No dia seguinte, fomos levar os meninos na escola, para depois buscá-los e conversar. E eu marcando com eles que a gente ia almoçar, e a Dedé, nossa filha, disse, mãe, tive um sonho tão estranho essa noite. Teve, filha? Tive. Jesus apareceu para mim. Eu não conseguia ver o seu rosto, eu só sabia que era Ele, sentia a sua presença, e o seu rosto brilhava. Filha, e daí? Sabe o que ele disse para mim?
Não, filho. O que ele disse? Ele disse que a gente vai mudar. Mudar? É. Para um lugar distante e pequeno. O Angélico olhou para mim e disse: ah, é? Que bom. E aí, amor? Quer perguntar alguma coisa para ela? Eu disse: claro que eu quero. Dedé, você vai? Essa era a minha prova. E a resposta dela foi clara, objetiva, direta: claro que eu vou. Ele já está lá esperando a gente. Não disse nada a eles, deixei eles na escola e saí. Aquele silêncio no carro. E quando eu estava chegando em casa, a Angélica falou: e aí, amor, vamos embora? Vamos juntar as coisas? Eu disse: eu não posso, é muito sério isso. É a vida da minha família, é a vida daquelas pessoas lá. Deus sabe que eu não estou negando nada, mas eu preciso ter muita certeza das decisões que eu tenho que tomar. Meu neto, meu filho, a escola lotada, o projeto acontecendo. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma prova. Ela sorriu e disse: tá bom? Aí à noite a gente passou o dia inteiro chorando, orando. E aí à noite ela me chamou e disse: amor, lembrei de uma coisa que aconteceu conosco a semana passada. Eu disse: pode falar. Ela disse: você lembra que eu entrei na tua sala e te interrompi a aula? Eu falei: lembro. Lembra o que eu falei? Não. Até pela idade eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, né? Os meninos que fazem o meu backup. E aí ela falou: eu te perguntei até quando você ia dar aula. Eu falei: ah, sim, estou lembrando. Você falou que era até às 10 da noite. Eu não disse isso. Eu disse para você: você tem quase 60 anos e não vai se aposentar? Vai ficar dando aula para essa molecada, tocando rock and roll, até quando? E aí eu falei para ela, eu respondi para você que Deus tinha me dado aqueles alunos e eu daria aula até quando Ele quisesse. Você lembra disso? Eu falei: lembro. Ela olhou para mim e disse: Jesus é maravilhoso, não é? Eu falei: por que você está falando isso? Porque Ele te tirou de São Paulo com 14 milhões de habitantes e te trouxe para Londrina com 750 mil habitantes, e agora está te levando lá para Orleans com 20 mil habitantes. Se você pastorear 20 anos lá, a gente se aposenta lá. Uma cidade pacata, pequena, o índice de criminalidade praticamente não existe. O último roubo na cidade tinha sido há 2 anos, um botijão de gás. Eu olhei para ele e disse: olha, deixa eu te dizer, se for essa a vontade do Pai, e Ele falar ao meu coração, eu vou. Mas é Ele quem diz quando eu me aposento ou não. E ela falou: qual é a próxima prova? Eu falei: a prova é, a minha mãe era missionária, e ela tem um filho na fé, que é bispo em Ribeirão Pires, em São Paulo, e um amado irmão, é alguém que tem uma intimidade muito grande com Jesus, alguém que vive, e eu consigo ver realmente as características da minha mãe na fé, na vida desse irmão, bispo Maurício. E eu liguei para ele, e ele me atendeu, e eu contei a história, e na minha condição é o seguinte: Deus vai falar com o bispo Maurício, e vai mostrar para mim, que realmente ele está nesse negócio, é a última prova. E aí eu liguei, conversei com o bispo Maurício, conversamos, e
o telefone em cima da cama, eu e ela ajoelhados, um de cada lado, e eu conversando com ele. E ele olhou para mim e falou: Valtão, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu entendo daquilo que Deus tem feito é que Ele te chamou, e Ele todos esses anos tem capacitado você, e o tempo chegou. É tempo de você ir para Orleans. Aquela cidade está te esperando, e aquilo que Deus começou a fazer, Ele vai cumprir. É o tempo de ir para lá. E aí estava me dado a resposta. Porém, Deus conhece o nosso coração como conhece o teu. E no meio da conversa, do nada ele começa a dar risada lá do outro lado. E a Angélica, eu acho que nem todas as mulheres são assim, uma pequena minoria, ficou impaciente e disse: Ei, está rindo por quê? Pergunta para ele, por que ele está rindo? Você está esperando o quê? Pergunta. E eu olhei para ele e falei: calma, que calma, a gente precisa de uma resposta. Eu disse: calma. E aí, bispão, está rindo? Ele disse: é, Valtão. Você quer saber por que eu estou rindo? Eu falei: é. E aí ele respondeu com a mesma frase que ela usou: sabe, Valtão, Jesus é maravilhoso. Eu falei: ah, bispão, que bom que Jesus é maravilhoso. E ele é tão maravilhoso que ele me pediu para dizer uma coisa para você. Eu falei: pode dizer, bispo. Quer dizer que vocês estão indo para Orleans achando que vão se aposentar lá? Ninguém sabia disso, só eu e ela no quarto, uma noite antes. E eu comecei a chorar. E ele disse: filho, arruma as tuas malas e vai para o teu chamado. Algo difícil. Nós desligamos aquele telefone e ela disse: e aí, amor? Eu falei para ela: eu não disse para você que Ele é dono de tudo? Acabou o nosso tempo aqui. No dia 1º de fevereiro, na verdade no dia 4 de fevereiro, a nossa mudança chegou em Orleans. Fechei a escola, conversei com meu filho sobre o neto, uma conversa difícil, mas consegui pessoas para tratar e dar continuidade ao projeto lá, e sair para o campo, e começamos a pastorear aquela primeira igreja batista de Orleans. Foi fácil? Não, não foi. Deus sabe que não foi. Só para você poder entender, o sul do país é alguém mais conservador do que o interior de São Paulo, muito mais. Eu andava pelos corredores do mercado fazendo compra, e eu vi as pessoas cochichando e olhando para mim. É o novo pastor da igreja batista. Nós chegamos lá com a igreja com 22 membros. Saímos no final de 2022, na verdade começo de 2023. Não, começo de 2022, 3 anos depois, 3 anos e alguns meses depois, 3 anos e meio, com quase 200 membros. Sabe por que eu disse para você? Porque você precisava ouvir aquilo que Deus quer tratar com você, muito claro, muito sério. Quais são as tuas desculpas? A tua condição financeira? A tua condição emocional? Quais são as tuas desculpas? O teu casamento? Os teus filhos? Netos? Qual é a tua desculpa?
A história é simples, hoje Ele está tratando com você. Abaixa a tua cabeça aí, fecha os teus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está tratando o teu coração. E nada do que foi dito aqui foi dito por acaso. Mas eu entendo e vivo a integralidade desse Evangelho de um Deus vivo, santo e agradável, que trata e fala conosco. E nos levanta, nos corrige, nos chama, nos envia, nos traz de volta. É Ele, é dele, é por Ele, é para Ele. E hoje, a história é muito clara e objetiva. Ele está cansado das tuas desculpas. Ele quer te usar como instrumento vivo, santo e agradável para Ele. Ele não quer mais ouvir os teus argumentos. Ele quer simplesmente te enviar, tratar, transformar, libertar você de você mesmo. E esse não é um momento de curiosidade. E eu tinha preparado um apelo evangelístico, mas o que Deus trouxe aqui é algo totalmente diferente disso. São pessoas que estão aqui e que têm um compromisso com Jesus, já o conhecem, mas têm dado desculpas para não cumprir aquilo que um dia Ele tem te dado na mão a fazer. E Ele não tem um chicote na mão e um dedo apontado na tua cara, mas Ele tem um braço estendido dizendo: ei filho, ei filha, eu tenho algo novo a fazer através de você. Aonde você está, da maneira como você está, para de dar desculpa. E eu não vou me segurar mais, não vou me deter mais. Quero dizer a você o seguinte: se o Espírito Santo tocou em você, o teu sinal de rendição é você ficar de pé no teu lugar, e Ele vai fazer nova todas as coisas, e Ele vai tratar com você de maneira clara e objetiva. Ele vai mudar a tua história, Ele vai transformar quem você é, vai mudar o teu temperamento, vai transformar tudo aquilo que para você é empecilho, para Ele se chama matéria-prima, e que Ele quer e vai agir na tua vida. A tua disponibilidade com esse lugar, com o pastor desse lugar, o lugar onde Ele plantou, aonde Ele te chamou, na disponibilidade naquilo que Ele quer fazer, não daquilo que você quer fazer. É dele, por Ele, para Ele, não para você, para o seu eu, da sua forma. É dele. E você tem a oportunidade agora de levantar e se render. Senhor, eu me rendo. Não se render aos homens, não se render a uma teologia, não se render a um ministério, mas se render ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz, aquele que pode, tem feito e vai fazer grandes coisas em você e através de você. E eu posso te dizer uma coisa: o Walter, que saiu de Londrina, foi um, e o homem que voltou para Fernandópolis é alguém totalmente transformado, totalmente moldado, que ainda está em processo, é verdade, mas puxa, como foi bom, como é bom ser dirigido e me render aos seus braços. Quero orar junto com você. Se você ainda está preso aí, corta as amarras. O que vão pensar, não interessa o que pensem, interessa aquilo que Deus quer fazer na tua vida, e numa rendição genuína,